E aí, galera, tudo bem? Hoje é live 34, a gente vai começar a falar sobre investimentos e, claro, começando com pouco dinheiro, porque muita gente tem essa dúvida se a gente precisa iniciar com muito ou se a gente pode iniciar com pouco dinheiro. R$ 1.000 pode ser muito ou também pode ser pouco. Por isso eu preparei a live para os dois extremos, né? As pessoas que talvez tenham os R$ 1.000 como tudo hoje para começar a investir, e tem pessoas que têm R$ 1.000 todo mês para começar a investir. Então é bem diferente um cenário do outro, mas a ideia, né, que eu separei a live hoje é para justamente a gente ter essa visão dos dois lados, né? Tanto a pessoa que tem R$ 1.000 para começar a investir hoje, foi tudo que ela conseguiu juntar e vai começar a investir, mas também aquelas pessoas que fazem o controle financeiro do seu dia a dia, do seu mensal ali, e conseguem investir esses R$ 1.000 todos os meses. Então, esse é um ponto importante, porque eu sempre gosto de falar, tem sempre gente nova aqui chegando. Boa noite para todo mundo aí, hoje tem bastante gente. Tudo bom, Dani, Júnior, tudo bom? E aí, Vitorino, tudo certo? Então, o que acontece, né? Muita gente quer investir, mas quer investir no melhor investimento sempre, né? E o melhor investimento, né, como muita gente sabe, não existe, né? O melhor investimento nunca vai ter, né? Porque se tivesse, todo mundo colocaria esse dinheiro nesse lugar. Seria muito simples, né? O que a gente tem, né, é uma diversificação, né, de investimentos dentro do cenário, dependendo do seu perfil, e você vai alocar esse dinheiro da forma como você entende esses investimentos. Nenhum investimento deve ser investido, né, sem um conhecimento prévio sobre esse ativo, tá? Esse é um principal ponto. Então hoje eu não vou dar o peixe, né? Eu não vou, investe nesse aqui que é 100% de certeza. Eu vou mostrar como você pescar esse investimento, como você analisar esse investimento e como é apropriado você fazer a divisão desse investimento de acordo com o dinheiro que você tem. E hoje o exemplo é de R$ 1.000. Eu vou separar esses R$ 1.000 em fatias aqui e vou mostrar para vocês como de fato eu faria nesse caso, tá? Eu vou tentar, né, porque nem sempre dá certo, eu vou tentar mostrar alguns slides aqui no meu computador, mas nem sempre isso dá a maior certeza de mostrar para vocês, mas eu vou tentar fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Eu falei, né, então, que tem pessoas que já têm esses R$ 1.000 aí, porque, né, sei lá, vendeu alguma coisa, ou foi o que juntou durante uns meses, e agora pode começar a investir com esse valor. Mas tem gente, né, que pode investir muito mais do que esses R$ 1.000 e às vezes não compreende algumas coisas de educação financeira, né? E eu sempre falo isso nas lives porque é muito, muito importante, né? Não tem fórmula mágica para a gente multiplicar o dinheiro rapidamente. O que tem é uma fórmula, né, que se mostrou através do tempo aí por anos e anos e anos, que funciona no mercado financeiro, que é a gente trabalhar com o juro composto. E o juro composto ele está funcionando desde que o Einstein falou que é a 8ª maravilha do mundo, né? Tanto na renda fixa, que é muito mais simples de entender, que a gente coloca um dinheiro, rende um valor em cima da rentabilidade que aquele ativo você comprou, né? E sempre em cima, a cada mês um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. E na renda variável ele tem uma mágica de juro composto um pouco diferente. Ela depende de uma atitude tua. Então tem esse viés aí que a gente precisa entender de fato, porque senão pode dar errado. Então, você tendo somente R$ 1.000 para iniciar, ou talvez não quer iniciar com muito agora, quer iniciar com R$ 1.000 agora, por exemplo, e montar uma carteira já. Lembrando que eu vou falar de uma carteira, que não estou falando só de um investimento, né? Um investimento você pode iniciar com 30 e poucos reais, né? Você pode iniciar com muito menos. R$ 1.000 você já está montando uma pequena carteira, que é o que eu vou mostrar hoje. Então, essa carteira, né, ela tem uma base que eu vou mostrar, que é a estrutura dela, e tem uma coisa que vocês precisam entender, né?
tem muita gente afobada, né? Eu também, quando comecei a olhar os investimentos, comecei a estudar sobre isso, ver vídeo no YouTube, lives como essa, eu comecei a olhar e pensar, meu Deus, eu tenho que investir logo, eu vou fazer isso rápido, eu estou perdendo tempo. Galera, realmente, eu perdi tempo, muita gente aqui perdeu tempo de não estar investindo, mas não adianta se afobar. O importante é você entender aonde investir, né? E não se afobar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, um pouco disso, um pouco daquilo, sem saber de fato onde você está alocando dinheiro, é muito perigoso. E eu falo isso hoje porque eu estou falando de R$1.000, R$1.000 no começo é muito pouco, parece muito pouco, né? Mas quando o tempo vai passando e você vai tendo disciplina e aportando o seu dinheiro, você vai ver que isso vai multiplicar e de uma forma, às vezes, até muito rápida no momento que você aplica e faz os investimentos de uma maneira diversificada. Então, tome cuidado, tá? Esse é um ponto bem importante. Então, não esqueça os 3 pilares que eu vou falar hoje. Esses 3 pilares é a base para você conseguir investir bem esses 1.000, depois 2.000, depois 5.000, 10.000, 1 milhão, 2 milhões e assim vai. Essa base que você vai conseguir ser um investidor de longo prazo e um investidor com inteligência. Se você não entender esse espaço aqui, me deixa um toque aqui deixa uma perguntinha aqui, algum passo que eu colocar, porque pode fazer diferença no seu futuro, pode fazer diferença no teu presente também. Muita gente acaba investindo já errado no início, aí se apavora, aí parece que fez besteira, aí perde a vontade de investir. Então, eu não gostaria que ninguém fizesse isso. Eu quero que as pessoas invistam eternamente, invistam como fosse trocar de roupa, uma coisa normal para ela, uma coisa básica, entendeu? Então, é essa a ideia. Um ponto importante, eu falei essa semana no meu Telegram, eu acho que foi na segunda-feira, e eu recebi bastante feedback positivo. É um ponto que para mim fez muita diferença quando eu apliquei na minha vida. Então, assim, mexe muito com um pouco da mentalidade da gente, um pouco como a gente usa o nosso dinheiro e entende a nossa vida, né? Um ponto essencial é esse, tá? Viva um degrau abaixo do que você vive, né? Do que você tem possibilidade de viver. Se você ganhar 5.000 por mês, 10.000 por mês, o quanto for, 2, 3, não importa, viva sempre abaixo desse nível. Tenha pelo menos um percentual gordo aí de investimentos, né? Separe esse valor para você, né? Tem um livro bem importante que é o Homem Mais Rico da Babilônia, um livro que deveria as crianças lerem, porque é um livro muito, muito bom. Você que tem filhos, já compre esse livro e dê para elas, ou leia para elas, é muito bacana o livro. Conta a história de como a Babilônia cresceu e tal. E isso, ele mostra de fato que a gente precisa nos pagar, né? Ele mostra lá os pontos importantes que são necessários para a gente entender o valor do dinheiro. E o valor do dinheiro, para cada pessoa, é uma coisa diferente, mas esse nosso eu do futuro, né, ele precisa ter um cuidado nosso no presente. Então, viver um degrau abaixo, basicamente, é você preservar esse valor para você num futuro ou num médio prazo. Então, cuide com isso. Outro ponto importante, muita gente, eu garanto aqui que 90% das pessoas que estão na live aqui estão sentados numa mesa de uma perna só, né? O que é sentar na mesa de uma perna só? É basicamente você ter renda somente de um lugar. Galera, eu demorei para entender isso e eu passo como ensinamento. Tente ter mais de uma renda para você. Não fique naquela noia de eu sou assalariado e tá boa, eu sou servidor público, tá ótimo. Isso é uma ilusão de estabilidade. Ninguém é estável no mundo, nem mesmo o servidor, nem mesmo uma pessoa que acha que está num mar tranquilo. A gente sempre tem problemas à frente e agora a gente está vivendo e isso é muito importante. Então, essa ilusão de estabilidade, vocês precisam de fato estabilizar elas e não viverem numa mesa de uma perna só. A mesa de uma perna só é muito perigosa. Tenha uma mesa que é a sua, vamos dizer assim, a sua receita, né, com mais de uma perna. Pelo menos 2
3 ou 4 são óbvias melhores, né? Mas você vai criando isso aos poucos. Eu falo muito isso com os meus alunos da mentoria, no sentido até de entenderem um pouco mais, por exemplo, de marketing digital, de poder vender o seu hobby, né? O hobby, às vezes a gente gosta de cozinhar, gosta de dar um conselho de algum determinado assunto, por que não monetizar isso, né? Isso agora está vindo com mais força por causa dessa pandemia. A gente está vendo muita gente indo para o digital e agora tem formas muito fáceis da gente monetizar isso. Então, isso pode ser um caminho para você consiga, além do salário que você tem uma renda extra que pode, porventura, capaz de ser a renda principal daqui a um tempo, e aí você começar a aportar mais dinheiro. Por que eu falo isso? Porque ninguém vai ficar rico somente com R$1.000. Não é com R$1.000 que você vai fazer uma aposta no mercado financeiro. Isso não existe. Eu não ensino esse tipo de coisa. Para mim, investimentos são aumento de patrimônio para ter mais qualidade de vida e o que você quiser no futuro, seja um bem material ou seja uma liberdade financeira ou geográfica, o que for. Então, fique ligado. Tem muita gente que está numa corrida infinita. Eu não participo mais dela. Eu prefiro estar numa corrida finita. E corrida finita para mim é eu ter uma rota financeira onde eu consigo enxergar como eu tenho que traçar, né, ou aonde eu tenho que investir para chegar nesse meu determinado motivo ou propósito que eu tenho. Eu fiz alguns vídeos essa semana com a turma que está finalizando agora, a turma 4 da mentoria. Eles gravaram alguns depoimentos, eu deixei lá no meu YouTube, quem quiser dar uma olhada. E teve um depoimento bem bacana de uma menina que estava participando da mentoria agora, e ela falou que o grande tchan assim, que os investimentos trouxeram para a vida dela foi realmente ligar o dinheiro, né, o investimento, o dinheiro aqui, ao propósito desse dinheiro. Porque, de fato, sem propósito no que você vai fazer com esses R$1.000 que a gente vai falar hoje, não adianta de nada você investir, porque você vai esquecer o porquê daquele dinheiro estar lá. Você tem que ter essa meta, você tem que ter esse objetivo. Então, por isso, esse controle inicial da nossa mente é muito importante, senão você vai esquecer disso. Você não vai ter a disciplina de aportar todo mês. Então, se você tem filho, pode ser um objetivo, faculdade do filho pode ser um objetivo, um intercâmbio pode ser um objetivo. Eu fiz o intercâmbio fora e tive esse objetivo como investimento e consegui, de fato, tirar isso do outro lado e fazer acontecer, né? Eu quero fazer um MBA, eu quero fazer um curso fora, eu quero fazer alguma coisa. Isso pode ser objetivos. Eu quero ter liberdade financeira ou eu quero ter, no mínimo, R$1.000 por mês de renda extra até daqui 2 anos. Se você sabe o caminho para chegar lá, show de bola, né? O problema é quando não sabe o caminho. Esse é um problema, mas a meta está definida. Agora você tem que saber como você vai executar para chegar lá. Então é muito importante vocês terem isso e entrarem no chamado looping. O que é o looping, né? O looping é ter uma mentalidade de crescimento, ou seja, onde você está produzindo, está tendo meritocracia. Se você está numa empresa que não te dá meritocracia, ou seja, você vai lá, bate meta e cadê o teu avanço, né? Você não tem um reconhecimento salarial nessa questão. Tem que estar num ambiente meritocrático, procure esse ambiente, seja dentro dessa empresa onde você está, ou fora, ou empreendendo, ou sendo autônomo, não sei. Esse é o modelo da mentalidade de crescimento. Essa pessoa tem que ter isso, porque senão ela vai ficar rodando em círculos. Gaste melhor e invista melhor, que é o tema que a gente vai falar hoje bastante. Renda passiva, ela é originada da renda ativa, né? Você tem que ter uma renda, essa renda tem que vir do salário, da sua empresa, do sendo autônomo e também de uma renda extra, quem sabe que eu acabei de falar. E aí vai se tornar uma renda passiva, que hoje eu vou falar que, inclusive, com R$1.000 a gente já consegue iniciar tendo renda extra. Então, um ponto importante, que para deixar claro agora nesse primeiro tópico, que é a mentalidade, é você ter prioridade. A prioridade é você trabalhar a tua mente, né, principalmente, e investir em você. Dependendo da idade que você está, aqui eu tenho, provavelmente tem pessoas aqui com 18, 19 anos, tem de 30, tem de 40, tem mais de 40.
Cada um está numa etapa da vida, né? Então, independente da etapa da vida, esse é um conselho que serve para todos. Você precisa estar aprendendo sempre, né? Quem para de aprender, esquece daquilo que sabe. Gravem essa frase. Quem para de aprender, esquece aquilo que sabe. Então, continue sempre aprendendo mais, né? Tem sempre coisas novas a se fazer. E eu acho que encontrando essas pessoas hoje na internet é absurdo. Assim, ó, queria eu ter 18 anos e ter o Instagram, ter o YouTube naquela época. Hoje a gente consegue, de fato, ver e conversar com pessoas bilionárias, milionários na internet que estão aqui no Instagram falando, dando conselhos, você podendo perguntar o que você quiser. Na minha época eu não tinha, eu tinha que ir para a biblioteca ler o que um cara falou há 20, 30 anos atrás, entendeu? Muita gente tem essa oportunidade, então usem isso, né? Eu garanto que daqui a uns anos vai ter muitos bilionários do Instagram. Milionários já tem vários, né? Vai ter bilionários. E os caras podem muitas vezes sair daqui, não estão nem aí para quem está assistindo, entendeu? Então esses caras agora estão podendo distribuir esse conteúdo. Então procurem pessoas que agreguem para você, procurem pessoas que vão te levar para outro patamar. Senão você vai ficar só nos R$1.000, aí fica complicado. E aí, Cristiano, e aí, tudo bom? Renata, Wanderson, tudo bom? E aí, eu vou tentar gravar a live sim, o Instagram às vezes faz uma confusão aqui, mas vou tentar deixar essa live gravada assim. Primeiro ponto, mentalidade muito importante, esses R$1.000 são importantes, sendo você rico ou pobre, não interessa, R$1.000 é muito importante. Então, gaste bem, faça o básico, alinhe tudo que você gasta e tenta sempre fazer aquela famosa revista nos contratos, né? Se tem uma empresa, você sabe como é que é, e você tem que fazer na pessoa física também. Então veja isso, não caia em furadas de capitalização, de loteria, ficar jogando dinheiro fora dessa maneira, não façam isso, né? Usem o dinheiro da forma correta, não adianta você investir o dinheiro dessa forma hoje se você gasta errado. Não gasta errado. Entenda a diferença de preço e valor. Muita gente tem financiamentos aí de casa, de carro, que na verdade nem deveria, né, estar pagando, né? E tem um ditado muito importante, falei inclusive na live da semana passada. Se você não tem dinheiro para comprar alguma coisa, sabe o que você faz? Você não compra. É simples assim. Se você não tem dinheiro, não compra. Se uma coisa está em promoção, não é para você comprar, né? Não é motivo da compra. Então, o gasto ele é muito importante porque ele vai te tirar dinheiro que às vezes é um vertedouro. Aquilo ali está indo meio que direto. Então, você pode estar com muitos problemas de gasto. Gasto, ele delimita a tua progressão e a tua rapidez que você vai conseguir chegar no teu objetivo. Então, cuide com isso. Banco digital, use a Riveria, aí, as plataformas que são de graça para a gente poder, com certeza, melhorar a nossa vida em termos financeiros. Terceiro ponto, investir melhor. Entenda, agora vem o ponto que é crucial. Não adianta você ter esse dinheiro, R$1.000, que a gente está falando hoje, e investir porque você viu uma dica, ou você leu uma matéria, ou você viu que alguém famoso investiu. Se você fazer esse tipo de atalho, você vai estar se prejudicando, porque você não está entendendo onde você está colocando dinheiro. Quando sofrer uma volatilidade no mercado financeiro por qualquer circunstância, seja ela política, econômica, pandemia, saúde, o que for, você vai ficar vendido, você não vai saber o que está acontecendo. Então é preciso entender alguns conceitos de investimentos de mercado financeiro que é muito importante, estrutural. Básicos, né? Tipo inflação, CDI, Selic, entender o mercado financeiro em termos de renda fixa, renda variável, o que é uma proteção. Então, entender essas coisas básicas é fundamental para a gente poder alocar o nosso dinheiro de uma forma tranquila e a volatilidade não te afetar. Entenderam? Então, esse é um ponto crucial quando você vai fazer a alocação dos teus investimentos. Então, quando você está falando de renda fixa e renda variável, você está olhando para dois cenários. Um cenário de curto prazo e um cenário de longo prazo, e tem um médio que é no meio. O médio e o curto são assim, 100% renda fixa. Então, a renda fixa vai ser essa base da sua carteira de R$1.000.
não pode ser de renda variável. Você tem que alocar maior parte numa renda fixa. E vai depender de alguns cenários que é importante a gente sacar, porque senão a gente vai estar alocando um valor muito grande para determinada pessoa. Que nem eu falei no início da live, tem pessoas que têm somente R$1.000 agora e talvez não tenha no outro mês, né? Tem que remanejar o seu orçamento. Tem gente que tem R$1.000 por mês para investir. São dois cenários diferentes. Dois cenários que são importantes. Mas antes de tudo, né, importante também entender as suas dívidas e os seus compromissos. Dívida e compromisso são duas coisas iguais, porque dívida tu tem que pagar, tu tem um compromisso lá, mas tu tem compromissos também com a sobrevivência, né? Então assim, não adianta de nada você pagar todas as dívidas e ficar sem dinheiro para comer. Também tem um ponto claro aí. Tem uma desorganização financeira que você sofreu, que está sofrendo, que você precisa organizar e fazer aquele checklist da pagar da dívida mais alta para mais baixa. Ponto. Saia imediatamente de investimentos ruins, também é outra cilada. Você pode estar perdendo igualmente. Nós temos aí alguns alunos aí do curso que estavam com capitalização há muitos anos e perdendo dinheiro. E agora foram ver para sacar, eles iam sacar menos do que investiram. Só que não investiram, porque obviamente estava muito ruim aquele investimento que o banco acabou colocando lá para ele por determinadas circunstâncias. Então, importante, né? Agora, a Karine acabou de falar aqui, ó, sempre lembrar da reserva de emergência. Exatamente. O que eu vou acabar de falar aqui, e ó, o Cristiano estava em capitalização, ó, ele é aluno da turma 4 agora, e saiu de uma capitalização horrível oferecida por um banco grande que todo mundo aqui conhece. Então, entender esses problemas e ciladas é muito, muito importante, porque senão você vai acabar entrando em outra. Então, tira as coisas ruins, tire as fragilidades primeiro, para depois entrar nas coisas boas. É importante a gente separar o ruim e aí a gente vai entrar no bom. Então, montar a reserva de emergência é a primeira parte da história. Não me interessa, mas eu tenho um carro que eu posso vender, mas eu tenho minha casa como reserva. Não é reserva. Eu tenho FGTS, não é reserva. Reserva de emergência é algo líquido, algo que sofreu alguma coisa na sua vida, você vai sacar. Então isso é importante. O curto e médio prazo é atendido também. Imagine, você tem um pagamento do imposto, você tem pagamento de uma parcela da faculdade, você tem pagamento de alguma coisa num médio prazo, coisa de 1 ano, por exemplo. Você também tem que prever isso. Por isso que nada você pode colocar em renda variável para curto e médio prazo. Por isso que a gente separa esse ponto e, muito importante, se você não separar, você vai ter problemas sérios de liquidez. E um investidor não pode ter problema de liquidez. Esse é o básico, esse é o passo 1. É que nem você dá o primeiro passo quando você começa a caminhar. É a primeira coisa como investidor é ter liquidez. Investidor sem liquidez é um investidor burro, completamente burro. Se ele não tem liquidez, ele está fadado ao fracasso. Então, uma pessoa que tem uma estrutura boa como investidor, ele está líquido. Ele, se tiver algum problema, ele vai ter dinheiro aonde sacar, ele vai ter dinheiro onde sair daquele enrosco. Então, importante, imprevistos são previstos e imprevistos são previstos pelos investidores. Nunca contar com o dinheiro que você acha que tem. Renato, que as pessoas muitas vezes não entendem o sentido certo da reserva para que, de fato, e também não deixa de ser uma reserva de oportunidades. Exatamente. A reserva de emergência pode ser de oportunidade, uma oportunidade para comprar algo que você estava esperando baixar o preço, por exemplo, um curso que você queria fazer em tal lugar, você pode deixar esse dinheiro numa reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade nada mais é que você colocar num investimento de liquidez perto da reserva de emergência. Pode ser um fundo que invista em Tesouro Selic, pode ser um CDB com 100% CDI, por exemplo, coisas líquidas, né, que você tem ali na hora para poder fazer o aporte se você precisar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, na montagem da carteira, o segundo ponto é ver algo de médio prazo, que eu falei, e o terceiro, olhar para frente, olhar para a liberdade financeira e ter a rota que você precisa. E hoje a gente vai falar um percentual dessa carteira que a gente vai alocar ali. Então, primeiro, né, tenho R$1.000, Thiago, e agora? Como é que eu começo? Entenda que você vai ter mais riscos se você tiver menos diversificado. Você vai ter menos riscos se tiver
bem menos, tá? Mais diversificado. Só que com R$ 1.000 você não consegue diversificar muito, certo? R$ 1.000 não dá pra gente comprar muita coisa. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é que a gente vai começar com menos ativos, mas você precisa começar, certo? Então não espere você ter R$ 10.000 para começar. Já começou errado, na verdade. Você começa assim com 30, 40, 50 reais e aí aos pouquinhos você vai tendo a tua pizza de carteira de investimentos maior. Então, fiquem ligados com isso, não vão esperar ter 20, 10 mil reais para vocês iniciarem. Então, você precisa ter mais diversificação vamos dizer, na trajetória da tua carteira, tá bom? Volatilidade é um problema para você? Você tem que também fazer essa pergunta. Volatilidade é quanto um investimento sobe e desce, sobe e desce. Investimentos de renda fixa, eles vão sempre subir, tá? Investimentos de renda variável, eles vão ter, como o nome diz, uma variação. Então você tem que saber, quando você aloca dinheiro na renda fixa, ele vai sempre subir, né? E renda variável, ele vai ter problemas e vai ter dias muito felizes. E dias muito tristes, muito felizes, muito tristes. Por isso, você precisa entender quais investimentos você está alocando para fazer a correta divisão. Então, lembre, dividir os R$ 1.000. Como a gente começa? Eu começaria, eu estou falando na primeira pessoa, como eu tenho esse dinheiro, R$ 1.000, eu faria primeiro, né, assim, do básico, dividir no mínimo, 60% desse dinheiro, R$ 600, alocando em reserva de emergência. Lembrando, o mais correto e o certo é, se a pessoa não tem nada de reserva de emergência, ela alocar 100% desses R$ 1.000 em reserva de emergência. Lembrando, como eu falei no começo da live, eu vou falar em dois cenários. O cenário que a pessoa tem somente R$ 1.000 para iniciar e a pessoa que tem R$ 1.000 todos os meses para iniciar, né? Quem tem R$ 1.000 todos os meses para iniciar já pode ir começando a alocar maior percentual em reserva de emergência e aos poucos ir alocando em algo para longo prazo. E como a gente faz isso e como a gente tem que ter cuidados, lembrando que nada aqui é recomendação, a gente está falando em educação financeira, né, galera? Reserva de emergência tem que ter liquidez, que nem a Karine falou aqui, segurança e rentabilidade. Então, a liquidez, o que é liquidez? É basicamente você bater o carro, o meu dinheiro está na reserva de emergência, eu peço o dinheiro amanhã ou depois da manhã está na minha conta. Isso é líquido. Um carro, uma casa, uma moto não é líquida. Você não pode vender amanhã. Se você vender amanhã, você perde dinheiro, perde valor, né? E ações também não são líquidas. Se você vender de um dia para o outro, você pode estar perdendo dinheiro e a bolsa só vai te depositar o dinheiro dali a D mais 2 dias depois. Então, cuidem com isso, né? Então, tem que ter liquidez, segurança. Então, muito importante, um investimento onde esteja seguro. Lembrando, nenhum investimento no mundo é 100% seguro. Nada, tá bom? Nada. Nem ouro, nada é 100% seguro. Todo investimento tem risco. Comprar um imóvel tem risco, pode pegar fogo. Comprar um carro tem risco, pode bater. Botar dinheiro na poupança, o banco pode falir e acabou o teu dinheiro, né? Se não tiver fundo de garantia, FGC, por exemplo. Se você investir em ações, a empresa pode falir. Tem vários investimentos e cada um tem um risco maior, o outro menor. Investimentos em reserva de emergência, a gente tem algumas opções com maior, vamos dizer assim, maior segurança. Dentre elas, quais a gente tem? Temos o primeiro, que é o top de todos, que é o Tesouro Nacional, que todo mundo, no mundo inteiro, vamos pensar assim, entende como o investimento mais seguro, porque é onde é o provedor da moeda do país, né? Então a gente tem opções onde você compra um título do Tesouro Nacional, né, através da sua corretora, né? E também tem a opção de você comprar um fundo de investimento que invista em Tesouro Selic, né? Então ele investe por você. A vantagem desse fundo, muitas vezes, é que ele tem um valor muito baixo, né, de taxa de administração, ou seja, zero, né, e também não paga a taxa que o investidor individual paga da pessoa física. Então ele consegue ter uma rentabilidadezinha um pouquinho maior que você comprando diretamente no Tesouro Selic. E tem poucos hoje no Brasil. Tem um fundo no BTG,
tem um fundo na Orama e tem um fundo na Rico. São 3 que eu conheço hoje, ou 4 no máximo aí que a gente tem, que conseguem ter uma rentabilidade perto de 100% do CDI, com quase nada de taxa, e você investe em fundo para sua reserva de emergência. Então você tem que estar com programação exata para montar o seu fundo de emergência. Então esse dinheiro tem que ir para lá. Não esqueça disso. Por que a gente tem que ter um investimento em pós-fixado? O que é pós-fixado? Eu botei um vídeo no meu Instagram, vocês podem depois lá e ver. O investimento pós-fixado, ele fica sempre acompanhando um índice, né? E acompanhando um índice, ele é muito importante. Tem um índice que é o CDI, também a Selic, que eles andam juntos, né? São índices que são, vamos dizer assim, os maiores índices hoje da economia do Brasil, e cada país tem a sua. Isso é importante a gente ter uma rentabilidade sempre perto desse índice, porque é o índice que está literalmente controlando a economia. E com a nossa outra parte da carteira, né, com as outras partes, a gente tem que estar também olhando para a inflação, também olhando para o setor de negócios, também olhando para o setor de imóveis. Tem vários setores que a gente pode olhar e começar a diversificar. Por isso que é importante a gente não ter só o dinheiro num único lugar. Então esse é um ponto importante. Fala aí, Mariano, tudo bom? É isso aí, eu tenho esse fundo e não tem taxa da B3. Ó, isso aí, ó, é verdade, ó, bem bacana. Foi esse fundo que eu falei. Fundo Tesouro Selic Simples BTG, é esse que tem. É isso aí, galera, é isso mesmo. É esse mesmo. Então, lembrando, desses R$1.000, então, a pessoa deveria alocar 100% dele no Tesouro Selic ou em um fundo de investimento que invista em Tesouro Selic para montar a sua reserva de emergência e ter uma saúde e um sono mais tranquilo. Agora, quem está com um olhar lá no futuro e já quer ir montando nesse percurso, ou tem uma grana já para ir colocando, né, no decorrer desse tempo, você tem a opção de fazer, mas lembrando, você precisa entender os investimentos para aportar uma pequena parte já nesse longo prazo. E para longo prazo, galera, isso deveria estar marcado na mente de vocês. Em hipótese alguma, você precise desse dinheiro para compromissos. Você não pode ter um dinheiro em renda variável que você precise para daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você não pode ter esse tipo de investimento, porque senão você vai ter problemas. Tá? Então esse é um ponto importante. Se você tiver dúvida nesse sentido, podem colocar aqui embaixo as dúvidas, ok? Respondo, mas assim, você não pode ter esse tipo de investimento para compromissos, porque ele tem uma flutuação muito grande. O que a gente investe em renda variável é para o nosso longo prazo, para a gente viver de dividendos ou ter uma grande valorização com essas ações ou com os ativos imobiliários, por exemplo. Porque lá eles mensalmente ou bimestralmente, semestralmente, eles vão pagando dividendos e a gente vai engordando a nossa aposentadoria. Então, o que a gente tem de opções para o longo prazo, né? A gente tem, lembra que eu falei da inflação? Pois a gente tem opções de inflação. Hoje tem títulos do governo que eles andam junto com a inflação e te pagam um percentual a mais. Então imagine, você ganha a inflação, imagine que a inflação deu 5%. O governo vai pagar os 5% mais um tantinho aqui. Então tem hoje disponível isso no Brasil. Você pode escolher o prazo que você quiser, por exemplo, 2035, 2020 e poucos, 2045. Você escolhe o prazo desse título e você pode fazer esse investimento. Então, são uma maneira de você pegar um percentual desses R$1.000 aí e alocar, por exemplo, num título de longo prazo de IPCA, que você vai render sempre a mais que a inflação. E aí, qual o benefício disso? O benefício disso é que a gente não corre o risco inflacionário que a gente tem no Brasil. A gente sabe que a gente corre sérios riscos ano após ano aqui no Brasil, por várias circunstâncias. Então, a melhor maneira da gente preservar o nosso dinheiro hoje, né, e isso não é eu quem fala, é os grandes investidores do mundo inteiro, é diversificando a nossa carteira. Então, a gente já falou da parte mais segura, que é a reserva de emergência, agora a gente está indo para a parte onde a gente começa a diversificar. Então, tesouros de longo prazo, IPCAs, aí o Adriano também já tem isso, o seu tesouro 2035. Tesouros pré-fixados,
Pré-fixado é sempre um pouco mais difícil de escolher, porque a gente vai ter que mirar o futuro. E o pré-fixado, né, ele está lá dizendo uma taxa para você que ele vai pagar até aquela data de vencimento. Então no Tesouro tem algumas opções dessas. Mas a gente olha e às vezes vê, nossa, que legal, 10, 8, 9% ao ano. Mas no momento pode ser muito bom. Mas daqui a 1 ano ou 2 anos pode acontecer alguns problemas no Brasil, que a gente sabe, a gente vive numa loucura total todos os dias, né? Viver no Brasil não é uma coisa muito mole. Então, a economia pode girar. Então, esse título, tanto o Tesouro IPCA como o Tesouro Pré-fixado, ele sofre uma questão de marcação ao mercado. E a marcação ao mercado quer dizer o seguinte, que quando você quer vender o título no meio do tempo, ou seja, antes da data de vencimento, ele vai sofrer uma flutuação. Então, quando tiver algum problema fiscal no Brasil, problema de futuro e tal, o juro ele tende a aumentar e o seu título tende a ficar mais barato. E o que acontece isso, né? Há uma flutuação de preço, então dependendo do valor que você pagou, o seu título ele pode estar sendo vendido por um valor mais baixo. E aí se você quiser vender antes do prazo, pode ser que você perca dinheiro. Mas também tem o inverso. Se você comprou seu título no momento que estava um valor X, né, e esse valor agora começou por determinados motivos, que a gente sabe, o Brasil é bem louco, mas assim, começou a melhorar, o Brasil está com bastante reformas e tal, está começando a melhorar, e aí o seu título pode estar valorizado. Então, assim, vai dependendo de algumas circunstâncias, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo sobre isso, mostro a marcação ao mercado, como ela funciona, isso é importante a gente saber, bem importante mesmo, porque muita gente que inicia a investir, acaba comprando Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado e vê o título dele perdendo valor. Aí ele olha, meu Deus, o que aconteceu? Não, isso é porque é marcação ao mercado. Todo dia ele vai ter um valor diferente, mas lá no final ele vai pagar aquilo que ele te prometeu. Então, tem bastante pergunta aqui. A plataforma de investimento do Banco Inter são boas? São uma boa plataforma, é a mais simples, de graça, né, as aplicações por lá. Não são uma mil maravilhas assim em termos de usabilidade, mas é uma plataforma ok, sim. O Banco Inter não teria muitos problemas. Importante, o que eu fugiria? O que eu não aplicaria nem com a vaca tussa nesse começo? Então, assim, eu fugiria de debentures, fugiria de CRIs, CRAs e COIs, que são investimentos mais complexos para o iniciante, são investimentos que obviamente precisam de mais conhecimento, tá? São investimentos mais arriscados, então não entrar nesses investimentos nesse início. Debentures são títulos emitidos por empresas, CRIs também, e COIs são alguma fórmula maluca lá que as corretoras fizeram para ter um outro tipo de investimento para alguns tipos de investidores, que não é bacana para esse começo de investidor. Então, não faça esse tipo de investimento. Eu fugiria nesse começo aí com apenas R$1.000. Então, não é bacana. Você precisa montar uma carteira mais robusta nesse primeiro momento para depois ter um conhecimento maior e aí poder investir em outros ativos mais arriscados. Então, restando aí R$300, R$400 dos 1.000, né? Aonde a gente poderia também pensar? O que eu pensaria como pequeno investidor nesse início em dividendos. Todo mundo pensa em dividendos, todo mundo quer dividendos, todo mundo quer ganhar e ver aquele dinheirinho entrando, ver aquela notificação no aplicativo. Isso é muito legal. Então, por isso é importante a gente entender que tem ativos que com R$100, tá? Até menos de R$100 você já tem dividendos sendo pagos já no mês seguinte, tá? Isso eu vou falar um pouquinho hoje também para vocês. Tem mais dúvida da galera aqui, deixa eu ver. O Cristiano usa rico, várias opções, sim. Eu tenho uma dúvida aqui, pensando em longo prazo para aposentadoria, Tesouro IPCA ou Fundo de Previdência. São dois investimentos completamente diferentes, tá, Carinha? O Tesouro IPCA, ele sim é uma opção para a sua aposentadoria, mas eu vejo mais na linha de preservação do meu capital para não ser desvalorizado. Então eu vejo como mais uma opção para a minha aposentadoria. Eu não utilizo somente um método para a aposentadoria. Eu utilizo no mínimo 3, tá? Eu utilizo Tesouro IPCAs de longo prazo, eu utilizo ações de empresas e utilizo fundos imobiliários. Então eu vou para 3 caminhos
para poder me diversificar e ficar mais tranquilo na minha aposentadoria. Eu não sou aquela pessoa que bota todos os ovos numa única cesta. Então, os fundos de previdência também podem ser uma quarta via. Eu não utilizo essa quarta via, porque para mim eu não encontrei ainda um fundo de previdência tão bacana, né, que seja interessante para eu fazer um investimento de tão longo prazo. Mas eu sei que tem investimentos bacanas de fundo de previdência, mas a maioria dos alunos que trouxeram para mim os fundos deles são fundos porcaria. Fundos de investimentos assim pagava menos que o CDI, menos de 100% do CDI, horríveis. E sugiro vocês amanhã mesmo ou hoje já ver o que vocês têm de fundo de previdência. Analisem, tem muito fundo de previdência com taxa de administração alta, com taxa de carregamento, rende menos do que 100% do CDI, que não faz nenhuma noção, porque o fundo de previdência é óbvio a longo prazo, você só vai sacar daqui 10, 20, 30 anos, então tem que render mais porque o risco é maior. Você está dando dinheiro para um fundo lá para frente, então o risco é bem maior, então você tem que procurar fundos de previdência bons. E fundos de previdência bons não estão em bancos, fundos de previdência bons estão nas corretoras independentes, com certeza. Então, vale uma analogia, uma pesquisa, na verdade, sobre fundos. O fundo de previdência é bom porque ele te dá aquela chance de 10% só de imposto lá no final, né, quando você faz pelo VGBL. O VGBL já é um pouquinho diferente, você faz no teu imposto de renda uma diminuição lá na sua alíquota. Então, eu diversificaria, tá bom? Então, esse ponto final ali, né, que a gente está montando a carteira dos R$1.000, então, para dividendos, é importante a gente entender que a gente tem que ter a inteligência do juro composto na renda variável. Poucas pessoas entendem isso. Galera, esse é a mágica, é a grande mágica de quem faz investimentos corretos na renda variável, é reinvestir os dividendos. Então, se você tem pouco, não tem problema. Você pode separar esse pequeno valor que você tem e estudar primeiramente os fundos imobiliários. Não entre em ações nesse momento, não é legal. Primeiro você tem que interagir, entender o mercado. A renda variável assim, a gente não viu isso. A gente nem na escola ninguém falou isso, na faculdade ninguém falou sobre isso. Então tem que entender um pouquinho antes. Então, para entender melhor, faça investimentos pequenos e primeiro estude muito. Estude muito e saiba explicar para o seu pai e para sua mãe, por exemplo. Aí você está começando a ficar muito bom na explicação. Em fundos imobiliários foi onde eu iniciei. Eu iniciei começando pelos fundos imobiliários. Eu escolhi fundo de tijolo, porque é um fundo onde eu consigo ver os imóveis. Eu sei os imóveis que o fundo compra. Então, é uma categoria muito mais fácil de entender. O gestor compra esses imóveis aí de uma forma que eu consigo ver. Eu já fui nos shoppings, já fui nas lajes corporativas, já fui em lugares onde tem os empreendimentos logísticos, por exemplo. Então fica muito mais fácil da gente entender. E no momento atual, por exemplo, eu partiria, né? Começaria meus estudos, né, em galpões industriais, galpões logísticos, porque a gente está vendo um movimento muito forte no Brasil e mundial de e-commerce, de logística, né? As pessoas estão comprando mais coisas em casa, as empresas estão precisando ter centros logísticos, indústrias também, de uma forma ou de outra, precisam ter o transporte desses produtos e também de peças e tudo mais. Então, é um lugar onde tem menos riscos hoje, né? E em segundo, a gente tem lajes corporativas que também vão sofrer uma vacância aí nesse curto prazo, mas o longo prazo a gente vê que, óbvio, né? As pessoas ainda precisam trabalhar, as pessoas precisam de consultórios e tudo mais, então lajes é bacana. E o que eu cuidaria nesse momento mas também há o viés da oportunidade, né? São fundos de shopping, né? Fundos de shopping também. Eu não vejo um brasileiro longe de shopping, é impossível para mim. Nesse primeiro momento a gente pode ter uma crise, a gente pode ter lojas fechadas, shoppings fechados e tal, mas no longo prazo, que é a parte do investimento menor nessa carteira, lá para frente, eu não vejo os brasileiros sem ir em shopping. Eu não vou parar de ir em shopping, a gente vai continuar indo em shopping. Então, tem oportunidades muito boas no mercado, é questão de analisar e ver, né? Tem hoje, por exemplo, imóveis, né? Fundos com imóveis
grandes, né? Grandes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belém do Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba, tem de tudo. É só vocês começarem a ver, a analisar esses fundos imobiliários e de uma forma bacana. Tem um site que eu passo para os meus alunos bem bacana, que é o Status Invest. O Status Invest tem tudo lá. Vocês podem analisar, começar por lá a busca pelos fundos. Né? Tem um setor lá em cima de busca avançada, vocês podem ver todos os fundos de acordo com o filtro que vocês fazerem. Então é bem bacana. Então é bem legal esse início, tá bom? Uma coisa que eu evitaria, né, e evito até hoje, fundos imobiliários de agências bancárias, de escolas, de universidades, hospitais, hotéis, eu não entro nessa vibe, eu não acho muito arriscado, né? Por exemplo, agências bancárias estão falindo, né? Ou estão fechando, na verdade, né? Tá indo tudo para o digital, então assim, há uma tendência a fechar isso, né? Então pode prejudicar muito no longo prazo. Então eu compro, né? Invisto no meu futuro, pensando também no futuro desses investimentos. Investimentos que talvez não tenham um bom futuro, provavelmente eles estão pagando uma rentabilidade maior. E muita gente vai só olhando a rentabilidade. Eu não faço isso. Eu olho futuro e vejo também a segurança desse investimento. Senão não faz sentido nenhum eu comprar algo agora, que é muito bom, mas daqui a 3 anos eu vou ter que vender porque foi uma porcaria e aí eu perco toda a rentabilidade do período. Então não vale a pena. Ó, o Galber perguntando aqui, Thiago, a gente investindo mesmo com pouco fundos imobiliários daria para reinvestir novamente? Sim, o que você tem que cuidar quando você compra uma cota no fundo imobiliário, a cota geralmente custa 200, cento e poucos reais, 80, depende do fundo imobiliário. Ele vai te pagar o dividend yield referente a uma cota. Então, deu lá, sei lá, 7%, 6% ao ano, ele vai pagar um percentualzinho daquilo ali. Sempre tem na tela o último rendimento do título dessa cota. Então você pode ver quanto rendeu e aí você vai ter esse valor aí dentro do site da corretora. Às vezes você vai precisar mais tempo para comprar uma cota inteira. Ou você pode juntar, né, com o que você tem, né, já de dinheiro para investir. Aí sim você reinveste no mesmo fundo ou compra um novo. Então é possível sim. O Cristiano Javel, site maravilhoso, muita informação mesmo. É muito bom o site, vale a pena vocês olharem. Statusinvest.com.br. Também tem o Funds Explorer, também é muito bom. O FIS.com.br também é muito bom. Vocês podem ter sites gratuitos sem problema nenhum. Outra coisa, não comprar e não investir em fundos monoativos. Né? Eu não faço esse tipo de investimento, não gosto, porque tem maior risco. Se um investimento, o monoativo, vocês pensam, o fundo imobiliário tem um prédio só. E se o inquilino sai desse prédio, o que acontece? Problema, perde aluguel. Então, eu tenho preferência a ter fundos imobiliários com vários prédios, vários ativos, onde a diversificação é muito alta, então eu não vou ter tantos problemas com vacância, ou seja, com problemas de locação dentro de fundo imobiliário. Você tem uma tranquilidade maior e bem diversificado. Shopping center, por natureza, já são diversificados também, mas eu tento sempre pegar fundos imobiliários com vários shoppings também. Aí eu diversifico em vários shoppings e cada shopping tem várias lojas. Então é bem bacana você ter essa diversificação e aí sofrer menos no médio e no longo prazo, tá bom? Outro ponto importante multiativos e multiestados. Eu às vezes pego também fundos imobiliários que tem vários estados, né? Por exemplo, tem imóveis no São Paulo, no Rio, Florianópolis, aqui em Santa Catarina, ter lá no Nordeste. Então é bem bacana você ter essa informação bem distribuída no fundo imobiliário. Ações, né, galera? Eu não iniciaria com ações com pouco dinheiro assim. É preciso do maior conhecimento, primeiramente, para você começar a diversificar em ações. Quando você tem um valor ali de uns 5 mil reais, 1.000 e poucos reais, acho que já daria para começar com ações e aí começar a diversificar a tua carteira. E aí ter, por exemplo, pelo menos 5 ações no início e aí depois pular para umas 15, pelo menos, diversificadas. Aí você vai ter segmentos financeiros, vai ter um segmento econômicos diferentes, né? Vai ter um segmento, por exemplo, bem forte no Brasil, que é o segmento também de saúde, um segmento que pode deixar você mais tranquilo no futuro, pega aluguéis de carro, você tem segmento de educação, você tem segmentos
commodity, você tem vários segmentos na bolsa, indústria, tem indústria de vários tipos, de consumo, por exemplo, nós temos grandes empresas no Brasil, que são parte estatal, mas parte privada, de esgoto, por exemplo, né? De bens básicos, energia, por exemplo. Tem várias grandes empresas no Brasil, inclusive algumas empresas com matriz europeia, né? Que nem a EDP, né? Que são donas de grande parte da energia do Brasil, ou de distribuidora, ou de geradora, ou de transmissoras, né? De energia, que podem fazer com que você tenha uma carteira bem diversificada e faz com que ela não balance tanto com a flutuação da renda variável. Então, quando você começar a acumular um pouquinho mais de dinheiro, você vai conseguir analisar essas empresas e ter uma diversificação maior. Esse é uma das opções, sendo que você pode ter mais. Por exemplo, você pode, Thiago, eu não gosto de analisar a empresa, não é o meu perfil, não estou nem aí, não quero saber disso, mas eu quero me expor a negócio, eu quero ter renda variável na minha carteira. Sim, você pode comprar um fundo de ação que investe em ações por você, aí você compra a cabeça do gestor. Tu tem que entender o que o gestor gosta de comprar. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu mostro onde os fundos investem. Você pode achar onde eles estão alocando dinheiro através do Trade Map, por exemplo. Também de graça o site, você vê lá, achou um fundo, vê lá bem certinho. Só que fundos e ações tem algumas diferenças. Você tem o imposto que você vai pagar sobre o lucro, né? Quando você retirar esse valor, né, e tiver um rendimento, então você paga sobre esse imposto. E você não tem ação direta com o gestor vai lá e toma as decisões por você. Tem outra opção, tem um ETF, por exemplo. Você pode comprar um ETF, nada mais é que um bloco com várias ações dentro. E um gestor vai lá e compra sempre essas ações. E aí você compra esse bloco de ações. E o que essas ações rendem de dividendos, elas são reinvestidas no próprio bloco. Só que esses dois métodos, né, basicamente, você não tem dividendos entrando na tua conta diariamente, ou mensalmente, na verdade, ou bimestralmente, e assim vai. Então, um ponto importante, dependendo da sua ideia de futuro, isso talvez não faça sentido. Por isso você tem que primeiro entender as cartas, entender as regras do jogo e ver qual delas se aplica para você. Para mim, por exemplo, eu gosto de ter a minha divisão de renda fixa, muito conservadora, né? Que ali eu não tenho problema, sei que sempre sobe, né? E no momento de crise igual esse, estou super tranquilo, bem de boa. E tenho minha parte de renda variável, que lá sim eu aloco forças para eu reinvestir todos os dividendos. Dividendo entra, eu reinvisto e ganho mensalmente esses valores através de fundos imobiliários e de ações de grandes empresas e também de médias empresas e também de pequenas empresas, que são as grandes, vamos dizer assim, as grandes em termos de valorização, se você escolher de uma certa maneira bacana para o teu futuro. Mas claro, tudo isso a gente vai medindo riscos para fazer a nossa alocação. Uma pergunta do Jonathan aqui, ó. Comprar ETF é menos arriscado que ações? Depende do qual ETF você escolher e qual ação você escolher. Quando você investe no ETF, tem vários ETFs no mercado. Por exemplo, tem um ETF que se chama BOVA11. Ele basicamente pega todo o Ibovespa, né, todas as ações que estão em Ibovespa, e investe em todas essas ações. Você compra um ETF chamado BOVA11. Só que assim, ó, dentro desse ETF que se chama BOVA11, tem todas as empresas do Ibovespa, tem Vale do Rio Doce, tem Petrobras, tem um monte de empresa que eu não investiria e não gosto de investir, por exemplo. E tem empresas que eu gosto, mas tem empresas que eu não gosto. Só que eu não posso escolher. Então, ele vai flutuar de acordo com o Ibovespa. Agora, tem outros ETFs. Tem o ETF de empresas small, né? Que é o Small 11. Então, são empresas menores que tem lá todos os ETFs que tem lá dentro. Também são opções. Então, essa questão de arriscado mais ou menos vai depender da tua carteira. Se você montar uma carteira de acordo com o teu risco e de acordo com as tuas vontades, vai ser menos arriscado, certo? Eu posso montar uma carteira, por exemplo, com grandes bancos, grandes empresas de energia, mas eu escolho aquelas que eu entendo e que sejam mais aderentes ao meu pensamento como investidor. Quando você compra um ETF, você não tem esse direito de pensar, você compra algo já pensado. Por isso você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes você pode estar errando nesse sentido e aí sim tomando risco que você não precisava tomar. ETFs, eu
para minha, né, para o meu investimento eu não acho bacana, mas tem gente que curte, até tem investimentos internacionais, tem o IVVB11, né, que ele compra o índice dos Estados Unidos, então você pode alocar no IVVB11 e tá alocado lá, com as ações das empresas dos Estados Unidos, mas, por entretanto, ele tem uma taxa de administração às vezes um pouquinho elevada, que aí você tem que ponderar e ver se vale a pena para você. O imposto também é diferenciado nos ETFs, imposto de 15% sobre o rendimento. Então, esse é um outro malefício, né? As ações, você pode vender as ações até R$20.000 sem pagar imposto de renda. ETFs não importa, se você vender qualquer quantia, você vai ter que pagar imposto de renda. Então é outra coisa que os ETFs não te dão esse benefício. É um problema. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Nos Estados Unidos a taxa de administração dos ETFs é bem menor e é bem maior o mercado lá. Aqui no Brasil é muito pequeno esse mercado de ETFs e não é tão desenvolvido. Então para ETFs é pior porque tem esse pagamento de imposto e você não pode reinvestir, né? O reinvestimento já é próprio feito no ETF. E quando você tem ações, você pode fazer esse reinvestimento no própria ação ou comprar um fundo imobiliário, comprar outra questão. Então, esse é um importante entendimento que você precisa ter. Então, galera, ações são oportunidades para longo prazo. Entender que você pode diversificar e esse restinho de dinheiro serve importante para você entender como esse processo funciona, entender os pontos fundamentais aí para você estar ciente desses riscos, né? E entendendo esses investimentos você vai conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila. Para se aposentar no futuro, é preciso ter renda, que não falei inicialmente, ter consistência nos aportes, ter disciplina no reinvestimento e aumentar os aportes à medida que você aumenta o seu salário. Não adianta você começar a investir e parar porque machucou o dedo, porque não lembra, porque esqueceu. Não adianta, é um hábito. Hábito, como tudo na vida, demora um certo tempo para adquirir. Em média, 66 dias é o mínimo que a gente precisa para adquirir um hábito. Então, é hábito. Galera, não adianta a gente investir no início e parar. Aí ferrou. Então, a base precisa ser conhecida. Por isso é importante você aumentar os aportes conforme vai aumentando seu salário, conforme vai aumentando a inflação. Isso é uma questão básica. Você precisa fazendo isso ao decorrer do tempo. Então, o importante é entender esses conceitos iniciais. Galera, tem alguma dúvida aí? Manda aí. Importante, galera, que eu queria deixar um recado para vocês. No dia 8 a 14 de junho eu vou liberar 3 vídeos gratuitos, aí vai ser a semana dos primeiros investimentos das ações, onde eu vou mostrar como a gente fazer esse primeiro investimento do zero, tá? Conhecimento zero que você tem, você vai sair desses 3 vídeos de uma forma básica a um investidor já dos primeiros investimentos até as ações. Você vai saber o básico dos investimentos, como fazer esses investimentos com material que eu vou entregar em PDF e vou entregar também em vídeo, tá? Então, entre no meu perfil depois, tem ali o primeiro clique, só você dar um clique, vai ter um botãozinho para você se inscrever. Quem ainda não está inscrito, né, se inscreva, são limitadas o tempo de inscrição, as inscrições vai ser até na semana que vem, tá? A data limite, e aí você se inscreve e eu vou mandar para o seu e-mail todas as 3 aulas gratuitas, aí 100% online, vai chegar no teu e-mail, cuide disso. E para quem quer informação todos os dias sobre investimento, sobre um pensamento mais bacana aí para você alocar o seu dinheiro do jeito certo, né, e não caindo em rascadas, entre no meu Telegram, também está no link aqui do meu perfil, o segundo botãozinho, só clicar ali e entre lá, também é gratuito. Todo dia eu mando um áudio bacana e alguns materiais em imagem que é bem mais fácil de entender, e é esse que é o meu objetivo. O meu objetivo é ser lúdico na informação que eu passo para vocês através do Instagram e através do meu conteúdo. Fundo de Small Caps é um ETF, tem sim um fundo de Small Caps que é um ETF, então é um ETF de Small Caps, se chama Small 11, SMAL 11, tá bom, Garim? Esse fundo aí que você pode achar, esse ETF que você pode achar. Fundos, tem vários fundos também de Small Caps aí, mas eu não sei um de cabeça não, mas tem um ETF Small 11. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, o Instagram tá dando 30 segundos aqui para acabar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.